Bom dia, meu nome é Giovânia Pacheco da Silva. A aula de hoje é sobre a tabela periódica. Os assuntos que vai ser abordado nessa aula vai ser a origem da tabela periódica, períodos, famílias ou grupos, metais, não metais, semimetais e uma atividade que vai ser colocada no final da aula, e as referências. A origem da tabela periódica. Ela começou em 1829 pela triagem de Doberené. Elementos em grupo de 3, sendo a massa do segundo a medida das outras massas. Por exemplo, ele dividiu em elementos químicos X, Y, Z e massa atômica 1, 2, 3. Já em 1862, foi o parafuso telúrico de Chancotois. Elemento organizado em ordem decrescente de massa atômica ao longo de um cilindro. Em 1865, foi a Lei das Oitavas de Neeleuth. Colunas verticais com os elementos dispostos em ordem crescente de massa atômica, respeitando notas musicais. Exemplo: escala musical Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Em 1869, Mendeleev, elementos dispostos em ordem crescente de massa atômica em coluna. Ele botava 1, 2, 3, 4, 5, 6 em forma de coluna. Já Moseley, em 1913, ele colocou elementos em ordem crescente de números atômicos, como é conhecido como hoje em dia a tabela periódica. No início do século XIX, por volta do ano de 1829, quando os químicos da época decidiram propor forma de organização dos elementos químicos conhecidos até então. Origem da tabela periódica. A tabela periódica é uma disposição sistemática dos elementos químicos, ordenados por seu número atômico, configuração eletrônica e recorrência das propriedades periódicas. Este ordenamento mostra tendências periódicas, tais como os elementos como comportamentos similares na mesma coluna. Também mostra quando blocos retangulares com propriedades químicas similares. Como é a tabela de hoje em dia, ela é desse jeito. Elas são colocados elementos químicos semelhantes na mesma coluna. O nome da tabela periódica é devido à periodicidade, ou seja, a repetição de propriedades de intervalo em intervalo. Períodos. A tabela periódica apresenta 7 colunas horizontais, portanto, 7 períodos que indicam a quantidade de níveis que um átomo de um elemento apresenta. Isso quer dizer que, quanto maior o número do período do elemento, maior será a quantidade de níveis que cada um dos átomos dos elementos apresenta. Exemplo: são 7 períodos. Conforme o elemento ele for maior, o período dele será maior. Por exemplo, existe 7 períodos, e são a camada K, a camada L, a camada M, a camada N, a camada O, a camada P e a camada Q. Família. As colunas verticais, que são em número de 18, são denominadas de famílias. A tabela apresenta 18 colunas, que formam apenas 16 famílias divididas em 8 do tipo A e 8 do tipo B. As colunas verticais constituem a família ou grupo, nas quais os elementos estão reunidos segundo suas propriedades químicas. Ou seja,
do 1, 2, o 13, 14, 15, 16, 17, 18, eles pertencem à tabela, o grupo A, a família A. Já do 3 ao 12, ele pertence ao grupo B. Família. As famílias A são formadas pelas duas primeiras e pelas 6 últimas colunas verticais da tabela. Sendo assim, cada uma das colunas recebe a seguinte indicação. A primeira coluna é a família 1A, com exceção do hidrogênio, que ele não pertence a nenhuma família. Coluna 2, família 2A. Aí a coluna 13, ela recebe como família 3A. A coluna 14 é a quarto A. A coluna 15 pertence à família 5A. A coluna 16, família 6. E a coluna 16, família 7. E a coluna 18, família 8. Ou seja, só o hidrogênio que não pertence a nenhum tipo de família. Ele é só. Já as famílias B são compostas pela coluna de 3 a 12. É importante observar que tem um total de 10 colunas que formam as famílias B, porque então só consideramos 8 famílias. Os elementos químicos que compõem as colunas 8, coluna do ferro e a 9, coluna do cobalto, e 10, coluna do níquel, apresentam características semelhantes, e por isso consideramos essas 3 colunas como sendo uma única família. Sendo assim, cada uma das colunas recebe a seguinte indicação. A coluna 3 é a família 3B. A coluna 4, família 4B. A coluna 5, família 5B. A coluna 6, família 6B. A coluna 7, família 7B. A coluna 8, 9 e 10 pertencem à mesma família por ter as semelhanças dos elementos. Ele pertence à família 11. A 6. Coluna 11, família 1B. Coluna 12, família 2B. Metais, não metais, semimetais. Metais, ele constitui a maioria dos elementos da tabela. São bons condutores de eletricidade e calor. São malleáveis e dúcteis. Possuem brilho metálico, caracterizando e são sólidos, com exceção do mercúrio. Os metais, eles são bons condutores de eletricidade e calor. São malleáveis, são podem ser moldados. Os não metais são os metais mais abundantes na natureza e, ao contrário dos metais, não são bons condutores de calor e eletricidade, não são maleáveis e dúcteis e não possuem brilho. Ou seja, eles não são um tipo de metal bom para se moldar ao sobreaquecer no calor. E semimetais possuem características intermediárias entre os metais e não metais, como por exemplo a condutibilidade elétrica intermediária, brilho metálico moderado, temperatura de fusão elevada e podem ser fragmentadas. Agora um exercício para botar em prática o que foi aprendido na aula de hoje. As perguntas são: como surgiu a tabela periódica? O que é período na tabela? O que é família ou grupo? O que são os metais e não metais e semimetais? Aqui é a referência de onde eu peguei a informação da aula de hoje.